Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta. Hoje vamos dar continuidade na história da família imperial no Brasil. Tenho abordado no livro Titília e Demonhão, que conta a história da Marquesa de Santos e do Dom Pedro I. Mas antes de voltar à história, eu vou pontuar algumas curiosidades que a novela Novo Mundo vem retratando, que nem tudo ali aconteceu de verdade, para vocês entenderem. A Ana, personagem que a atriz Isabela Drummond faz, mostra que a Leopoldina tinha como amigo uma professora de português. Na história real, não existiu essa amizade, até porque os criados não tinham intimidade com a corte, era totalmente isolado. A Leopoldina foi atacada por piratas na viagem ao Brasil? Não. Na novela mostra que a embarcação foi atacada por piratas, isso não aconteceu de fato. Também não foi mencionado na novela que o embarque na Itália atrasou devido à Revolução Pernambucana. E o navio não atracou em Salvador, como é mostrado na novela. Foram, 90, foram 85 dias de viagem, quase 3 meses. E a Leopoldina chegou direto no Rio de Janeiro em 1817. Mas que fique claro que a novela é ficção e nem sempre o roteiro segue a história real. Bom, hoje eu vou dar continuidade na desilusão que a Imperatriz Leopoldina teve com Dom Pedro. A partir do primeiro ano de casamento, a Leopoldina percebe que Dom Pedro não era um homem fiel, que ele andava pulando cerca. Mas como naquela época não se casava por amor, para a época era comum as traições, assim como acontece em alguns casamentos na atualidade, a criação da Leopoldina foi a da mais alta classe. Ela não faz barraco ao descobrir das amantes de Dom Pedro. É que na história a amante que mais ficou fixa com Dom Pedro foi a Marquesa de Santos, até porque a sociedade ao longo do tempo passa a conhecê-la como amante de Dom Pedro. Então ela se transforma num elemento político, como eu disse no vídeo anterior. Até mesmo a imprensa na Europa noticia o dia a dia dela. Então não era viável para Leopoldina um escândalo àquela altura no casamento. E segundo os relatos no livro, a Leopoldina se mostrou plena, não demonstrou nenhum sentimento em relação à traição. Ela entendia qual era o papel que os soberanos tinham que representar no imaginário da população. E ela tinha uma ideia de monarquia diferente do modo de criação do Dom Pedro para uma sociedade de corte da época. Ao contrário do que a novela Novo Mundo vem retratando na TV, até porque na TV a história precisa de emoção, né, para manter o público. Então, se não tiver emoção, a história fica chata. Voltando, a posição da Leopoldina era muito delicada porque o império dela tinha 2 anos. Como é que ela ia dar um escândalo? Ia ficar ruim, né? Ia se tornar público. A Europa ainda nem reconhecia o Brasil, então não fazia sentido nesse momento ela fazer um escândalo. Então ela dava dignidade ao império e manter os protocolos. Diferente de hoje, que o famoso vai para programa de fofoca para dar escândalo ou publica story no Instagram relatando. Era um outro modelo de escândalo naquela época. Pergunta: a Leopoldina era apaixonada pelo Dom Pedro? Sim, segundo os relatos dos livros, ela prezou muito pelo casamento, ela manteve uma vida longe dos holofortes, que é difícil para uma sociedade de corte, e também porque a Leopoldina foi criada durante o nascimento do romantismo alemão, que acontece no final do século XVIII. Então ela recebe o medalhão com a imagem do príncipe, ela idealiza esse amor como um grande amor, então ela era apaixonada pelo Dom Pedro. Aí, quando ela chega aqui no Brasil, a última coisa que o Dom Pedro era romântico. Ele era super realista, prático e estava atrás de prazer momentâneo. Mas a partir do momento que ele começa a se relacionar com a Marquesa de Santos, e segundo os relatos nas cartas, ele era apaixonado pela Marquesa. Aí se explica o motivo da Marquesa de Santos ter ganhado tantos títulos, não sendo nobre de nascimento. Lembra que no vídeo anterior eu falei como era o tratamento dos dois nas cartas? Então, tem uma das cartas em que ele diz o seguinte: Ontem fiz o amor de matrimônio, e hoje, se vós mercê quiser, faremos o nosso amor de devoção. O que ele quis dizer com esse trecho da carta? Bom, ele dividia o que era o ato sexual, matrimônio seria com a Leopoldina, que era para procriar, né? Ter filhos, e o devoção com a Marquesa, que era o playground, a diversão. Mas com a Marquesa, mesmo assim, ele teve 5 filhos, sendo que 2 sobreviveram. Uma curiosidade:
O Dom Pedro adorava pseudônimos. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitos artigos que ele escreveu na época para a imprensa. Não assinado pelo nome oficial dele, mas por pseudônimo, por outros nomes. No livro tem esses detalhes. Principalmente durante o período da independência. Ele escreveu os artigos contra os portugueses. Inclusive, o Paulo Resutti, no livro, ele fala que tem vários apelidos. E aí, você gostou? Não vou dar mais detalhes, você vai ter que ler o livro para saber. Comente aí, leia muito. E se puder, fique em casa, tá bom? Beijo.